Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando o nosso site. Olá, irmãos. Nesse momento, a gente vai se remeter a Jesus, as forças do bem que regem as nossas vidas, e vamos abrir o nosso Evangelho e ver qual a lição que nos cai na noite de hoje. Caiu no capítulo 9. O título é Bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos. A paciência. Item 7. A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflijais, pois, quando sofrerdes, mas bendizei. Ao contrário, o Deus Todo-Poderoso, que vos marcou pela dor neste mundo para a glória do céu. Sede pacientes, a paciência é também uma caridade, e deveis praticar a lei da caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. A caridade que consiste na esmola dada aos pobres é a mais fácil das caridades, mas há uma bem mais penosa e, consequentemente, mais meritória: perdoar aqueles que Deus colocou sobre nosso caminho para serem os instrumentos dos nossos sofrimentos e colocar a nossa paciência à prova. A vida é difícil, eu o sei. Ela se compõe de mil nadas, que são picadas de alfinetes que acabam por ferir. Mas é preciso considerar os deveres que nos são impostos, as consolações e as compensações que temos por outro lado, e então veremos que as bênçãos são mais numerosas do que as dores. O fardo parece menos pesado quando se olha para o alto, do que quando se curva a fronte para o chão. Coragem, amigos, o Cristo é o vosso modelo. Ele sofreu mais do que qualquer de vós e não tinha nada a se censurar, enquanto que vós tendes vosso passado a expiar e vos fortalecer para o futuro. Sede, pois, pacientes, sede cristãos, esta palavra encerra tudo. Ditado por um espírito amigo em Havre, 1862. Uma lição muito boa, aliás, todas do Evangelho, mas essa, a paciência para esse momento que nós estamos vivendo, ela traz para nós o grande desafio de saber esperar o tempo certo das coisas acontecerem. Quando toda essa pandemia iniciou, a gente ouvia muitas pessoas dizerem: isso logo, logo vai se resolver. Ouvia também pessoas dizerem: quando passar a pandemia, nós todos vamos estar diferentes, vamos estar melhores. E, na verdade, meus irmãos, todo esse movimento é um movimento mundial e que, embora seja um movimento coletivo, também atinge individualmente, porque cada pessoa vai reagir de uma forma a essa situação toda, essa experiência toda que nós, como humanidade, estamos passando. E toda esse exercício coletivo é para que a gente seja melhor, para que a gente aproveite o tempo, mas com o cultivo das virtudes necessárias para que a gente cresça e aproveite muito bem a nossa vida. Esse exercício da paciência que hoje a lição nos cai, é um exercício que às vezes a gente chega a comentar assim: perdi a paciência, eu não tenho mais paciência, né? Então, quando a gente está numa academia se exercitando e está ali fazendo os movimentos ali dos músculos,
a gente não tem como dizer, ai, perdi aqui o meu músculo. O músculo tá ali, né? Ele vai precisar ser exercitado. Então, assim, são essas virtudes, nós temos essas virtudes dentro de nós. Todos nós, quando fomos criados por Deus, fomos criados com a nossa essência divina. Então, por isso temos essas virtudes e por isso Cristo nunca se cansou de nós, porque Ele sabe que dentro de nós brilha essa força, como pedras brutas, que lá dentro guarda uma joia rara e que precisa ser lapidada. E o que vai lapidar essa pedra bruta? São as experiências. Assim como nos rios as pedras rolam, umas batem nas outras, e por isso, quando a gente vê, a gente sabe que uma pedra é de rio porque ela é bem redondinha, ela é bem lisinha. De tanto que ela rolou, ela foi ficando lisinha. E assim somos nós vamos aparando as nossas arestas, né, os nossos espinhos, quando a gente vai rolando no rio. E a água faz aquele trabalho de forma tão suave, né, que quando a gente vê, ali se transformou aquela pedra bruta numa pedra que agora está mais suave. E nós somos assim, irmãos, nossos espíritos, porque ainda muito ligados ao instinto, às sensações primitivas, muitas vezes temos reações ligadas a isso, porque fazem parte das nossas vivências anteriores. Então, tudo aquilo que a gente já viveu em outras reencarnações, nós trazemos dentro de nós, porque a gente já se acostumou com aquele tipo de ser. Mas o Espiritismo, com seus esclarecimentos, vem trazer para nós novas maneiras de ver a vida, novas maneiras de resolver a vida, porque nos fala que a vida não é aqui da matéria, a vida principal é a vida espiritual. Viemos dessa pátria espiritual, vamos reencarnar aqui na matéria, passar aqui um tempo vivenciando determinadas experiências para nos aperfeiçoar, para alisar a nossa pedra bruta, e ao terminar a nossa experiência aqui nesse plano físico, retornamos ao plano espiritual, que é a nossa verdadeira vida, a nossa verdadeira morada. A gente poderia comparar como crianças que vivem numa escola por um tempo, aprendem as lições e quando termina o ciclo, eles precisam de uma nova escola para reiniciar os seus aprendizados. O aprendizado do espírito, ele vai se dar sempre, a gente vai estar sempre aprendendo, mas em situações diferentes para a gente aprender a aperfeiçoar. Como esses tempos ouvia uma palestra onde ela explicava, não basta a gente aprender, por exemplo, a ser bons pais, amar os filhos. Nós vamos ter filhos de todos os tipos para aperfeiçoar o amor paterno e materno. Então, assim também no sentido de filhos, nós vamos ter pais de todos os tipos, pais dedicados, depois numa outra encarnação, pais indiferentes, depois numa outra encarnação, ser órfãos, depois numa outra encarnação, pais doentes que precisem a vida inteira de nós, né? Porque assim nós vamos aperfeiçoando o amor filial, ou aperfeiçoando o amor maternal, aperfeiçoando o amor paternal, e assim todas as virtudes. A paciência, como hoje é a lição que nos cai, nos traz esse entendimento de que Deus colocou no nosso caminho, muitas vezes, instrumentos para que façamos os nossos aprendizados adequados. Por isso, nem toda a família, todos os elementos ali se compreendem, porque ao reencarnar várias vezes,
a gente traz a necessidade de se harmonizar com muitos que foram nossos desafetos no passado. E como nesse momento nós estamos muito mais tempo dentro de casa, muito mais tempo convivendo com as pessoas que foram nossos desafetos, os desafios cresceram. E muitas vezes a gente vê, inclusive nas notícias, situações muito difíceis, onde as pessoas chegam a se agredir violentamente, porque não conseguem se tolerar as suas diferenças. Então o Evangelho hoje nos pede a paciência para com aqueles que são instrumentos dos nossos sofrimentos, que eles colocam à prova a nossa paciência, aquela que a gente já conquistou. É eles que vão mostrar para a gente mesmo como nós estamos, vão ser como um instrumento de avaliação, uma autoavaliação. Nós então vamos olhar para nós mesmos e vamos ver, eu perco a minha paciência muito rápido, eu demoro um pouquinho, em que situações aquilo ali me irrita muito, em que situações eu nem me abalo, né? Então, aonde eu não me abalo, ali já foi feito o trabalho. Onde eu me mobilizo, onde aquilo mexe demais comigo, ou me entristece, né? Não é sempre a irritação, às vezes a gente fica magoado, fica triste. São várias reações que nós temos. E quando a reação não é positiva, ali está nos mostrando simplesmente que é necessário ser feito um trabalho. E como Jesus já frisou para nós em vários momentos no Evangelho, Ele é um mestre bom, Ele é um mestre que nos ama, Ele tem a paciência com a gente, que a gente às vezes não tem com a gente mesmo, né? Então esse mestre, ele quer nos ver bem, quer nos ver melhores, mas sabe que a gente só vai melhorar quando a gente se colocar em exercício dessas virtudes que foram colocadas dentro de nós. Dizem que nos narra Humberto de Campos que a sogra de Pedro não era assim uma pessoa muito fácil de lidar. E essa sogra de Pedro um dia chega para Jesus, naquelas reuniões que Jesus fazia com os apóstolos, e ela chega para Jesus e pede para Jesus um talismã, alguma coisa que pudesse se usar, e aquele talismã então mudasse a vida da gente. Usando aquele talismã, ela não teria mais dificuldade nenhuma na vida. E Jesus olha para ela, sorri e diz que o grande talismã todos nós já temos e nós só precisamos aprender a usá-lo, que é o tempo, né? Não esse tempo cronos, que é o tempo que a gente conta, né? Que a gente faz os nossos cálculos, mas o tempo kairos, que é o tempo da alma. Cada um tem o seu tempo para desabrochar. Como as flores, esses tempos a gente fazendo uma pesquisa para um trabalho de aula, a gente viu que existem plantas que inclusive foram importadas da Índia, que foram colocadas lá no aterro do Flamengo. Elas demoram entre 40 e 70 anos para darem flores. E aí eu fiquei, ao pensar sobre essa espécie, eu fiquei pensando quantos de nós, às vezes, gostaria de ter florescido nos primeiros anos, quando ouviu as mensagens de Jesus. Mas nós precisamos, porque somos ainda aquelas pedras que ainda tem muito que rolar no rio, a gente precisou de muito mais tempo para poder florescer. E esse é o momento que a nossa experiência nos trouxe para que a gente então pudesse florescer. E aí então, ao invés de nos impacientar com as nossas limitações,
Vamos agradecer a Deus porque Ele deixou com que a gente fosse plantado nesse tempo e espaço para que a gente pudesse dar o nosso melhor. Nós já ouvimos muito sobre os ensinamentos de Jesus, nós já conhecemos os preceitos do Espiritismo, sabemos que a reencarnação é uma lei, mas também sabemos que nós não podemos nos basear nisso para não fazer as mudanças necessárias, deixar sempre para depois, né? Os bons espíritos dizem que a pior crença é quando a gente acha que amanhã eu faço bem, amanhã eu ajudo fulano, amanhã eu dou uma ligada para o Beltrano, né? Divaldo conta que tinha 2 senhoras que o Bezerra contou para ele. 2 senhoras passavam por um indigente na rua que pedia abrigo, comida. Ele estava se sentindo muito mal, com fome, aquela noite estava fria. E elas disseram: hoje agora aqui nós não temos nada, amanhã quando a gente passa aqui a gente traz uma coisinha para o senhor. E seguiram para os seus lares. No outro dia, quando elas voltaram por ali novamente, esse senhor, ele já tinha desencarnado, ele não estava mais ali. Então, que o Bezerra disse para o Divaldo: nós não somos donos do tempo, nós precisamos aproveitar cada minuto, cada segundo que temos para fazer todo o bem que estiver ao nosso alcance. Deixar para depois o bem que está ao meu alcance é não estar fazendo o bem. Então, toda vez que eu adiar qualquer ação do bem, vamos lembrar aqui da paciência e vamos nos esforçar um pouquinho mais. Porque às vezes a gente pensa que ter paciência é deixar para depois. E ter paciência não é deixar para depois. Ter paciência é saber o tempo do florescimento de cada um. E quem sabe esse é o momento de florescer todo o bem que está no nosso coração, todo o bem que está a nosso alcance. Vamos refletir sobre essas verdades. Vamos refletir não para que a gente se puna, porque nós estamos numa escola e nós aprendemos que o nosso mestre, o nosso professor, Jesus, ele é um mestre bom. É aquele mestre que não vai vir nos dar com a palmatória, que vai nos xingar por a gente ter feito tudo errado ali no caderno, né, da vida. Mas ele vai chegar e vai dizer, como ele disse um dia para Pedro: Pedro, tu me amas? E Pedro se chocou com aquela pergunta e ele novamente perguntou: Pedro, tu me amas? Como, mestre, tu pergunta isso para mim? E ele, pela 3ª vez, perguntou: Pedro, tu me amas? E ele disse: mas claro, Jesus, que eu te amo. E ele então disse: então apacenta as minhas ovelhas, Pedro. Que a gente possa, meus irmãos, resgatar dentro de nós essas histórias de Jesus, fortalecer a certeza de que Jesus é conosco. Ele disse: eu me vou, mas vou até o fim dos tempos acompanhar vocês. Ele está presente nas nossas vidas, nos amparando e nos ajudando, mas ele não pode tirar de nós o que é a necessidade que nós temos de as experiências que temos que viver para aprender. Como o professor não pode fazer isso com o seu aluno, ele simplesmente apresenta a lição, explica direitinho e depois passa a prova para ver se ele aprendeu. E aí, de novo, volta a ensinar e fazer outra prova. Que nós possamos enxergar as dificuldades da vida e principalmente as pessoas que são instrumentos do nosso sofrimento, como essas lições que o Mestre colocou no nosso caminho para nos mostrar o quanto de bem eu ainda preciso fazer. Que esse Mestre amoroso e bom, os seus exemplos e as suas lições estejam bem gravadas no nosso coração,
para que a gente não perca o grande talismã do tempo, para agir no bem a cada minuto que pudermos, com nossos pensamentos, com as nossas palavras, com as nossas atitudes. Um grande abraço a todos, irmãos, e que Jesus nos fortaleça. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site